René Descartes, empirismo, John Locke e David Hume, a crítica ao hábito e o empirismo radical. Primeiramente, nós vamos falar sobre o racionalismo. Bom, em meio a um cenário de expansão marítima, conquistas territoriais intensas e intensas trocas comerciais e culturais, constituía-se o período histórico, que nós denominamos de modernidade. Bom, contudo, foram os novos métodos de fazer a ciência e o conhecimento, oriundos do procedimento, que orientaram um novo modo de pensar, né? Um novo modo de pensar o conhecimento. Tendo em vista que a filosofia estava em descrédito com os seus conhecimentos, surgiu um novo modo de pensar essa filosofia. Surgiu a necessidade de haver novos meios de pensar essa filosofia, de obter o conhecimento filosófico, né? Então, aparece a questão do método. Com base em quais meios, critérios e processos é possível adquirir um conhecimento preciso sobre o mundo. O racionalismo ele privilegia a razão como principal fonte do conhecimento. E é imprescindível falar de racionalismo e não falar de René Descartes. Porque René Descartes ele foi um dos principais filósofos do racionalismo. Ele é até conhecido como o pai do racionalismo, né? Ele é considerado um dos fundadores do método científico moderno e precursor do racionalismo. O René Descartes ele foi um filósofo e matemático. E ele estava muito preocupado com as questões que envolviam o conhecimento. Tanto o conhecimento científico, como, posteriormente, o conhecimento filosófico. E foi por isso que ele criou um método científico que era capaz de identificar se aquele conhecimento era uma verdade absoluta ou não. O Descartes ele usa a dúvida como um método para se afastar dos possíveis erros cometidos por teorias tradicionais que buscavam uma verdade indubitável. Antes da modernidade, né, muitos filósofos e pensadores eles utilizavam formas de obter conhecimento que Descartes considerava como formas não reais, não verdadeiras. Então, eram duvidáveis, eram formas duvidáveis, eram conhecimentos duvidáveis. E aí, por isso, ele cria um método, e através desse método, ele vai demonstrar se um conhecimento, de fato, é verdadeiro ou não. Por meio desse processo, Descartes encontrará a primeira verdade, que será o fundamento de todo esse conhecimento. Não podendo duvidar de que, naquele exato momento, estava duvidando e, por sua vez, pensando. O filósofo não pode negar que algo pensa, que seria o recogito. A primeira verdade está em constatar que eu penso. E é por isso que, posteriormente, desse método, vai surgir a famosa frase, né, que o Descartes ele é muito conhecido pelaquela famosa frase: penso, logo existo. Porque, ao intuir o cogito como uma ideia clara e distinta, ele precisa novamente voltar-se para o mundo, a fim de descobrir que aquelas ideias eram de fato reais. Por mais que ele falasse assim, eu penso, à medida que eu penso, logo eu existo. Mas será que esse meu pensamento é de fato verdadeiro? Será que essa minha ideia de conhecimento é de fato verdadeira? É de fato o que está correto para o pensamento filosófico, para o pensamento científico? Então, a partir desse momento, ele vai criar o método para descobrir se, de fato, essas ideias são reais. Através do seu método, conseguiu identificar 3 ideias claras e distintas sobre o racionalismo, que são as ideias inatas, que é aquelas que Descartes acredita que nascem com o sujeito, nascem com cada ser humano. São as ideias adventícias,
que vieram através da experiência, e as ideias factícias, que são criadas por mim, são criadas por cada um de nós, que seria um exemplo seria a nossa imaginação. Outra ideia que merece relevância no pensamento de Descartes é a ideia de Deus. Ele também acredita que Deus, pelo fato de nós nascermos com essas ideias inatas, Deus é quem nos daria essas ideias inatas. Então, portanto, Descartes ele não deixa de crer em Deus, né? Por conta dessa ideia inata que ele acredita que já vem conosco. A existência dessa ideia para além da mente humana é vista na caracterização de Deus, infinito, eterno e imutável. Outro ponto interessante que vale ressaltar aqui sobre Descartes é que, por não ser uma ideia adventícia, já que nós não temos experiência do infinito ou do imutável, tais características de Deus, como o infinito, o eterno e imutável, só mostram que Deus pode ser perfeito, mesmo que nós não possamos vê-lo, mas a partir do momento que ele nos dá ideias inatas, a partir do que ele nos dá ideias que nós já carregamos como seres humanos ao nascer, ele seria um ser perfeito, portanto, ele existiria. E esse era o pensamento de Descartes sobre o racionalismo. Lembrando que ideias inatas é uma das principais características, né? Nós podemos colocar assim, sobre o racionalismo. Essa crença, a maioria dos racionalistas tem essa crença de que cada ser humano já nasce com como eu posso dizer? Com pré-pensamentos, né? Formulados sobre tais coisas. E aí, quando nós passamos para o empirismo... Opa, desculpa aqui, eu voltei. Quando nós passamos para o empirismo, que é justamente o contrário, né? É o contrário do racionalismo. Ele já não acredita nessas ideias inatas. A vertente empirista, ela defende a importância da experiência sensível para a aquisição de saberes e ideias. Tal perspectiva surgiu principalmente na Grã-Bretanha, pelos britânicos Francis Bacon, John Locke e David Hume. Esses dois últimos que nós vamos falar um pouco mais sobre eles aqui ao longo da nossa aula. Contrapondo o pensamento aristotélico de dedução, Bacon defendeu a indução como raciocínio interpretativo mais conveniente para compor a relação das experiências com a realidade do mundo. A dedução de Aristóteles é sobre o racionalismo, né? Aquilo que a gente já carrega das nossas ideias inatas, acredita-se que, através da razão dos nossos pensamentos, nós já podemos deduzir algo, deduzir um conhecimento. E Bacon vem defender, assim como outros empiristas, que não, que a indução, só através da indução que nós poderíamos adquirir esse raciocínio interpretativo. E o que seria essa indução? A indução nada mais é do que a captação dos nossos sentidos, né? Através dos olhos, através do toque, através do sabor, através do cheiro. Tudo aquilo que nós podemos realmente sentir que seria mais conveniente para nós adquirirmos essas experiências sobre o mundo e sobre a realidade como é de fato. E assim como nós não podemos falar do racionalismo sem falar de Descartes, nós também não podemos deixar de falar do empirismo sem falar de John Locke. Ele que foi um dos pais do empirismo. O empirismo de Locke estava mais concentrado nas perguntas pela origem e pelo alcance do conhecimento. Aqui eu gostaria de fazer um adendo de que
tanto os racionalistas quanto os empiristas, o principal objetivo deles era esse, né? Era indagar acerca da origem do conhecimento e da sua verdade, se era de fato verdade aquele conhecimento que nós acreditávamos ser verdade. Bom, o John Locke ele também tem uma teoria bastante conhecida, que foi abordada também nas nossas aulas. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é a tábula rasa. Ele acredita que, ao contrário dos racionalistas, que nós já nascemos com ideias inatas, nós nascemos como uma tábula rasa. Para os empiristas, nós somos uma tábula rasa. Ou seja, tábula rasa seria algo como uma folha em branco. E somente através das nossas experiências ao longo das nossas vidas, tanto as experiências sensoriais como outras experiências, é que nós iríamos adquirir esse conhecimento. É interessante, muito interessante nós analisarmos esse ponto de vista, que de fato, né, por exemplo, nós podemos usar como exemplo a língua, nosso idioma, no caso. Se você nasce em determinado país, você vai adquirir, você vai aprender aquele idioma. Por exemplo, você nasceu no Brasil, você vai aprender o idioma nato daquele país, que é o português. Então, se você nascer nos Estados Unidos, você vai aprender aquele idioma que é nato dos Estados Unidos, que é o inglês. A não ser que você tenha uma aula, aqui no caso do Brasil, uma escola bilíngue, você vai aprender os dois idiomas, ou vai ter um contato com outro idioma. Mas você já não nasce sabendo aquele idioma. Você nasce sem saber, e ao longo da sua vida você vai aprender. E é o que o John Locke e os empiristas colocam, né? Que seria a teoria da tábula rasa, que é somente através dos nossos sentidos e das nossas experiências vividas ao longo dos nossos anos que nós vamos adquirir o conhecimento. Bom, ele foi defensor de duas fontes de aquisição de ideias, que seria a sensação e a reflexão. Bom, a sensação, para Locke, ela é a aquisição por meio de experiências mesmo, como acabei de falar. Através das experiências é que nós vamos adquirindo informações, sejam elas em qualidades primárias, que seriam propriamente as coisas que nós vamos aprendendo. Nós vamos sentindo o que é quente, o que é frio, o que é calor, o que é salgado, o que é doce. Ou em suas qualidades secundárias, que variam de cada sujeito. Por exemplo, o que é muito doce para mim não seria muito doce para outra pessoa. O que é muito salgado para mim não seria muito salgado para outra pessoa. Então, Locke acredita que, através das sensações, cada um vai adquirir a sua própria experiência. E a reflexão, ela já é uma forma mais, como eu posso falar, mais complexa, né? Cada um vai pegar a sua sensação, a sua experiência através das sensações dos seus sentidos, e vai pegar essa informação, que é uma informação mais simples, e transformá-la em uma sensação, em uma reflexão mais complexa, em um pensamento, uma ideia mais complexa, né? Então, John Locke ele traz essas duas fontes de aquisição das ideias, e isso serve tanto para o nosso cotidiano quanto para o conhecimento filosófico, né? Acerca de todos os conhecimentos que nós sabemos da filosofia em si. Ele busca transformar essas ideias em ideias simples, em sensações simples, sensações que são capturadas através do nosso olfato, do nosso paladar, do toque, de todos os nossos sentidos, no caso, e transforma numa ideia mais complexa através disso. O próximo filósofo, que também era um empirista, é David Hume. Ele também foi um importante filósofo empirista, e ele levou mais adiante o empirismo de seus antecessores, né, que no caso foi Francis Bacon e John Locke, entre outros.
definiu que todo conhecimento origina-se das experiências sensíveis, como já foi falado anteriormente, né? Todo esse conhecimento que nós temos, tanto individual quanto coletivo, ele é originado das nossas experiências. A imaginação é a capacidade tanto de associarmos impressões a ideias, como de associarmos estas entre si. O que ele quis falar aqui? É aquilo que eu já havia comentado sobre o John Locke, né? Que são a criação das ideias simples e transformar em ideias mais complexas acerca daquilo que nós sentimos. É falar que cada pessoa tem a sua própria experiência e, a partir da sua própria experiência, vai fazer uma construção mais complexa daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela é capaz de sentir e conhecer. Ou seja, para Hume, para os empiristas, tem coisas que não são iguais para todo mundo. Por exemplo, eu sinto um cheiro de uma forma e tem uma pessoa que sente o cheiro de outra forma. Um bom exemplo é como, por exemplo, se você levar um tapa, por exemplo. Vamos associar assim. Se você levou um tapa, você vai sentir de um jeito. Para mim, vai doer de uma forma. Para outra pessoa que vai levar um tapa também vai sentir de outra forma. E assim como outras experiências. Cada um vai aprender aquela experiência e vai associar a uma dor, a um sentimento, a alguma coisa. E é nisso que os empiristas divergem dos racionalistas. O hábito de observarmos os fatos ocorrendo sempre da mesma maneira permite que nossa imaginação possa fundar tais relações. O que ele quis falar aqui é que, por exemplo, vamos usar novamente o exemplo de vamos usar outro exemplo. Vamos usar o exemplo de uma comida. Por exemplo, quando você fala de sopa, você comeu uma sopa. Você sabe mais ou menos o sabor daquela sopa. Mas se uma outra pessoa, você come uma sopa que foi preparada por uma outra pessoa, no caso, vai ter um outro sabor. Você vai imaginar na sua cabeça aquela sopa tem um sabor, você sabe mais ou menos o sabor, mas não sabe o sabor exato daquela outra que você vai comer. Então, são experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa existência. E no caso que ele fala, são os hábitos que nós observamos, que nós vamos construindo o nosso conhecimento. E, bom, é nisso que transforma o racionalismo e o empirismo em correntes filosóficas divergentes, né? O racionalismo é a fonte do conhecimento, acredita que a fonte do conhecimento verdadeiro somente através da razão, enquanto o empirismo acredita que a fonte do conhecimento está na experiência sensível através dos sentidos. Enquanto o racionalismo acredita que não se pode aceitar como verdadeiro o conhecimento adquirido através dos sentidos, o empirismo acredita que todo conhecimento tem como base a percepção, justamente através dos sentidos. E aquilo que conhecemos através dos sentidos é duvidoso para o racionalismo. Portanto, tudo que é duvidoso deve ser deixado de lado. E o empirismo já não acredita na existência das ideias inatas, através da ideia de tábula rasa, de John Locke, e o racionalismo acredita no inatismo. Muitos racionalistas acreditam que essa é uma das principais características, né, do racionalismo, que seria o inatismo. Bom, essas duas correntes filosóficas, elas surgiram, como eu falei no início da apresentação, elas surgiram com a modernidade e com essa necessidade de haver um conhecimento mais forte, mais empírico, né, mais verdadeiro sobre o conhecimento filosófico, sobre o conhecimento científico. E elas revolucionaram o pensamento filosófico
na modernidade. O mundo, ele não pensava nem da forma racional, nem da forma empírica até o século XVI. E a partir do século XVII, quando começam a surgir os primeiros pensamentos racionalistas, os primeiros pensamentos empiristas, foi uma grande revolução, tanto para as ciências, né, para as ciências exatas, quanto para as ciências humanas, na filosofia como um todo. O conhecimento passa de uma simples observação e justaposição das preconcepções que se havia na época, e ele passa a ser uma busca experimental, realmente, com métodos científicos, com um vasto embasamento, para proporcionar, né, uma finalidade única, que seria saber o verdadeiro sentido da nossa filosofia, o verdadeiro sentido do conhecimento filosófico, do conhecimento científico. E tudo isso de acordo com os valores e com o que estava ocorrendo naquele período, né? Mas nós podemos observar que essas duas correntes filosóficas, elas são bem importantes ainda nos dias atuais. Então,